alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre a expansão marítima comercial portuguesa, né? Porque eu dei uma ênfase aí na portuguesa, porque até então a gente já vem falando, né, sobre a expansão marítima comercial, mas aqui eu peguei, né, especificamente falando sobre Portugal. Então, por esse motivo, essa videoaula nós estaremos falando desde a sua formação até o período das grandes navegações. Por favor, eu já peço logo de início aqui no vídeo para que vocês deixem um like aí, tudo bem? Vamos ajudar o canal a crescer, tudo bem, turminha? Bora lá então, né? Falando sobre a formação de Portugal. Primeiramente, a gente tem que lembrar que Portugal, ele fica na região que a gente conhece, né, que é uma península ibérica, e ela vai ser ocupada, né, inicialmente por povos lusitanos, celtas e iberos. No caso dos celtas e iberos, eles vão fazer uma junção, né, dessas culturas, e aí sim eles, vamos dizer assim, vão formar, né, uma população própria, e nesse caso quem vai acabar ficando nessa região majoritariamente vai ser os lusitanos, tá? Nessa região que a gente conhece como Portugal, que nem dá para vocês observarem no mapa ao lado que eu deixei para vocês aí, tá? Essa região ela vai ser dominada pelos cartagineses, não sei se vocês se lembram, mas eles eram umas ex-colônia, né, fenícia. Eles também vão ser dominados após a queda de Cartago, eles vão ser dominados pelos romanos, né, após a queda dos romanos, vai ser dominado por povos bárbaros. Entre esses povos bárbaros que já viveram aí, né, podemos citar os alanos, os vândalos, suevos e visigodos. E aí sim, né, vai acabar também tendo posteriormente, a partir do século VII, né, depois de Cristo, uma expansão territorial muçulmana, né, e aí eles vão acabar dominando aí algumas regiões de Portugal também, tá bom? A gente consegue observar aí, né, que Portugal, como a gente tá falando nesse processo aí, né, ela era um feudo, vamos dizer assim, ela pertencia ao que hoje a gente conhece, né, como o reino de Leão e Castela. Então, por esse motivo, eu estarei falando um pouquinho, né, sobre essa, vamos dizer assim, independência de Portugal perante a Espanha, tá bom? Tudo se iniciou, gente, com Afonso VI, que era o rei de Castela e Aragão, que nem eu já citei para vocês, que eram feudos durante esse período. E o Afonso VI, ele queria expulsar os muçulmanos daquela região, né? E ele vai acabar pedindo ajuda para dois personagens aí, o Raimundo e o Henrique, tá bom? Esses dois personagens, eles vão acabar ajudando, né, o Afonso VI a expulsar os muçulmanos desse território. E em troca, o que o Afonso VI ele vai acabar oferecendo para cada um, né, desses seus ajudantes? A mão das suas filhas. Só que tem um porém, gente. O Raimundo, ele vai ficar com a mão, tá, da filha, que a gente vai dizer assim, reconhecida pela Igreja Católica, né? Enquanto o Henrique, ele vai ficar com a filha bastarda, né? Porque vai ser uma filha que ele vai ter fora do casamento. Mas, por incrível que pareça, Afonso VI, ele gostava muito mais dessa filha bastarda do que a sua filha, de fato, aí reconhecida, né, pela união da Igreja Católica. E vai acabar tendo uma confusão muito grande, né? Porque quando o Afonso VI, ele oferece a sua filha, né, em casamento para Henrique, junto, ele entrega a região portucalense, que seria, né, um feudo que hoje a gente conhece como Portugal. Então, assim, era um presente de casamento que ele estava dando, né, vamos dizer assim, em agradecimento do Henrique ter ajudado ele a expulsar esses muçulmanos. Só que quando Afonso VI, ele morreu, né, que nem a gente consegue observar aí, no caso, a filha dele, né, a bastarda, que nem eu já citei para vocês, ela se chamava Teresa. Nesse período, ela já era viúva também, né, então Henrique já tinha falecido, ela era viúva. Então, para todos os efeitos, ela seria, vamos dizer assim, a senhora feudal da região portucalense. Só que quando o pai dela morreu, ela vai deixar de ser vassala do pai e vai ser vassala da sua irmã, que a irmã dela se chamava Urraca. E as duas, assim, né, não se batiam muito bem. E Teresa, com muita raiva, né, de Urraca, porque literalmente Urraca
queria de todas as formas prejudicar a sua irmã bastarda, ela vai acabar fazendo o quê? Declarando Portugal totalmente independente do reino de Castela e Leão. E aí, né, quando ela se declara rainha, a gente vê que já começa um processo de independência. Só que acontece assim o seguinte, né? A Teresa, claro, né? Além dela brigar com a sua própria irmã, ela vai chegar a brigar com o seu próprio sobrinho, que nesse caso aí recebeu o título de Afonso VI. E a Teresa, né? Até então, a população de Portugal, vamos dizer assim, não gostava muito dela, porque após, né, vamos dizer aí, Afonso, no caso aí, o marido dela, o Henrique, ter falecido, ela começou a ter um caso, né, com o fidalgo, e vamos dizer assim, ninguém via muito bem aquela relação dos dois, né, porque era um cara assim que todo mundo odiava de fato. E só para vocês terem uma ideia, né, o próprio filho da Teresa vai acabar dando um golpe de estado na mãe. Então, assim, o próprio filho dela vai tomar o trono, né? E aí sim, ele vai, né, dar um golpe de estado na mãe, ele pega o trono de Portugal e ele se declara, né, vamos dizer aí, o primeiro rei de Portugal, de fato, e, né, recebe o título de Afonso I. E aí a gente vai dizer que se inicia a dinastia Borgonha, né, que vai ser a primeira dinastia aí que vai comandar Portugal. Então, Afonso I, né, e os seus descendentes, né, a gente vai dizer assim, que eles vão continuar, né, com uma luta muito árdua, sempre expulsando os mouros daquela região, tá? A gente vai dizer que até o governo de Afonso III, o principal foco deles vai ser simplesmente fazer o quê? Tentar consolidar, né, vamos dizer assim, o seu território, limitar o seu território de fato, tá bom? Claro que, continuando falando aqui sobre a dinastia de Borgonha, né, Dom Dinis, que nesse caso, ele vai ser o sucessor de Afonso III, esse cara, assim, ele literalmente vai começar a tirar um pouco o foco, né? Que nesse caso de limites territoriais e começar literalmente, vamos dizer assim, trazer Portugal para questões assim mais econômicas, né? Então, Dom Dinis, só para vocês terem uma ideia, ele vai ser o responsável por fazer, né, o tratado comercial com a Inglaterra, que até então era uma das potências, vamos dizer aí, que estava começando a se crescer durante esse período. E esse cara, ele vai fazer algo assim que vai ser muito importante para Portugal, que vai fazer levar as grandes navegações, que é o quê? Ele vai contratar muitos navegadores italianos, gente. Só para vocês terem uma ideia, claro que os próprios muçulmanos, né, eles vão deixar muitos conhecimentos náuticos, né, para os portugueses, que né, a gente pode falar a própria bússola e o astrolábio aí, né, que vai ser um dos grandes responsáveis por essa, vamos dizer assim, por essa possível conquista do Mar Atlântico, mas não podemos esquecer, né, da contribuição que esses navegadores italianos deixaram para esses portugueses, até porque a gente sabe que a Itália, ela é uma península, né, e eles eram os grandes navegadores daquela região. Então, quando eles começam a migrar e fazer comércio também com aquela região, eles acabam inconsciente deixando muito conhecimento náutico, né? Então, isso daí também vai ser um dos responsáveis aí por Portugal ter sido um dos primeiros países a se lançar ao Mar Atlântico. Que nem a gente consegue observar, né? Claro que vai chegar um período que a dinastia de Borgonha, ela vai entrar em declínio e ela vai se finalizar, né, com o rei Dom Fernando. E aí sim a gente vai dizer que vai se iniciar a dinastia de Aves, tá bom? Mas, antes, né, de eu falar para vocês, acabou com Dom Fernando e já começa a dinastia de Aves, eu tenho que falar para vocês como é que ocorreu, né, essa mudança aí. Então, por esse motivo, eu montei um slide para vocês, né, falando sobre a Revolução de Aves e a dinastia de Aves, tá bom? Então, vamos lá. Dom Fernando, que nem a gente consegue observar, se a dinastia terminou com ele, é porque ele não deixou o quê? Filho homem, não deixou um herdeiro homem. E, gente, isso daí vai ser algo até um pouquinho comum na época, porque, assim, a gente sabe que a procriação se dava, né, vamos dizer assim, muito recorrente. Mas o número, né, de mortandade era muito alto também. Então, assim,
dos seus herdeiros, né, quem acabou sobrevivendo vai ser a sua filha. E ele, com medo, vamos dizer assim, de uma anexação da Espanha, né, na região de Portugal, ele vai fazer assim o seguinte, gente, eu sempre falo Espanha para vocês que fica mais fácil de entendimento, mas nesse caso a gente tem que lembrar que é o seguinte, que é o reino, né, a gente sempre vai falar sobre o reino de Castela, tá bom? Que era um dos maiores feudos aí predominantes. E nesse caso, né, o Dom Fernando ele vai oferecer a sua filha, né, vamos dizer assim, ao rei de Castela, que era Dom João I. E lembrando que Portugal e o reino de Castela, eles eram de fato assim grandes inimigos. Mas ele pensou assim o seguinte, bem, quando eu morrer, Dom João ele vai dominar a minha região. Então é o seguinte, então é melhor já dar logo minha filha em casamento para ele e eu fazer um contrato assim o seguinte, que quando eu vier a morrer, quem vai assumir vai ser meu neto, né, de sexo masculino. Então, assim, era uma forma de dar, assim, soberania, né, para o reino de Castela, mas ele não iria dominar de forma alguma, porque enquanto essa criança não subisse para a maioridade, teria um regente governando, e nesse caso, quem seria regente? A sua própria mulher. No caso, aí, Eleonor, tá bom? No caso, mas aí a Leonor, se ela morrer, o que acontece? Quem assume seria a filha dele. Então, assim, de qualquer forma, ele ainda tentava deixar de todas as formas a dinastia, vamos dizer aí, de Borgonha ainda na liderança, tá bom? Claro que depois que Dom Fernando, quando ele morre, e aí sim a dona Leonor, né, ela acaba assumindo o trono aí como regente, até o seu neto ficar de maior, isso daí vai acabar trazendo uma insatisfação da própria população portuguesa, por um único motivo. Primeiramente, ninguém queria que Dona Leonor, né, ela fosse a regente, primeiramente porque ela era uma mulher. Segundo, ela era uma pessoa totalmente influenciável e todo mundo observava que Dom João I era de fato quem estava começando a controlar, né, Portugal. E não só por isso, mas também Dona Leonor, ela começou a ter um caso, né, parece que as histórias se repetem, né, gente? Com um fidalgo que também ninguém suportava lá em Portugal. Resultado, a própria população portuguesa vai começar a aclamar Dom João, que nesse caso, gente, era o irmão bastardo de Dom Fernando. Gente, uma coisa assim que eu quero comentar para vocês, era muito comum esses reis aí, eles terem muitos filhos bastardos, né? Lembrando, o que era o filho bastardo? Era aquele filho fora do casamento, né? Porque o casamento válido era aquele que a Igreja Católica, ela reconhecia, tá bom? Então, assim, literalmente, a população vai começar a aclamar Dom João, porque esse cara, ele é, vamos dizer assim, um comerciante, navegador, e ele é o grande representante da população portuguesa, né? E quando ele começa, vamos dizer assim, ser aclamado, né? E a dona Leonor vendo, assim, toda essa insatisfação da população e, só para vocês terem uma ideia, chegam a matar, né? O amante da Leonor e, assim, dizem que quem foi o autor aí da morte vai ser o próprio Dom João. Então, assim, acaba tendo uma briga entre Dom João e Dona Leonor. E só para vocês terem uma ideia, né, o reino de Castela, que até então estava totalmente neutro nessa ocasião, começa, né, a ficar contra Dom João. E aí a gente vai dizer que vai eclodir a Revolução de Aves, que vai ser essa briga, de um lado, a população e Dom João, e de outro, Dona Leonor, né, junto com seu genro e o reino de Castela. E só para vocês terem uma ideia, quando eclode, né, a Revolução de Aves, literalmente a população já está aclamando Dom João como sendo rei de Portugal, né? Claro que as forças de Castela acabou sendo derrotada, tá bom? E isso daí vai acabar, gente, só para vocês tendo uma ideia, trazendo uma surpresa muito grande, não só para o reino de Castela, mas para os próprios portugueses, que nem eles acreditavam que, de fato, vamos dizer assim, poderiam enfrentar aquelas tropas, tá? Em comemoração, né, dessa, vamos dizer assim, dessa destituição que acabou ocorrendo de Dona Leonor e a ascensão ao trono, né, de Dom João, eles acabaram criando, né, que nem vocês estão vendo esse mosteiro aí,
ao lado, que eu coloquei a imagem para vocês, como uma forma, vamos dizer assim, de agradecer, né, as orações por eles terem conseguido ganhar essa batalha, que vai ser algo, assim, bastante importante na vida dos portugueses aí, tá bom? Então, que nem a gente consegue observar, quando Dom João ele sobe ao poder, aí sim inicia, né, a dinastia de Aves, e a dinastia de Aves a gente vai dizer que ela se vai ser a responsável por fazer esse empreendimento comercial marítimo, até porque, né, por ele ter esse conceito totalmente burguês, por ele já ser um, vamos dizer assim, um navegador incentivar, né, vai ser algo bastante benéfico para a população portuguesa. Então, assim, Dom João ele sobe ao poder com o título, né, de rei de Dom João I, e aí sim, né, ele vai assinar, um dos primeiros atos dele vai ser assinar um acordo de paz com o Reino de Castela, até porque o Reino de Castela já sabia que, né, ela não ia ganhar de forma alguma aquela região e que só estava defendendo o território dos outros. Tá bom? Aqui, né, que nem vocês já conseguem observar, eu já estarei falando para você, então, né, deixando em destaque alguns reis da dinastia de Aves, tá? Então, a gente já falou sobre Dom João I, então, bora falar aqui sobre Dom João II. Dom João II, que nem a gente consegue observar aqui, né, durante o seu governo, eu acho, assim, que um dos maiores atos aí que a gente pode dizer que ele fez foi conseguir, né, contornar o que a gente conhece como o continente africano e atingir a região que a gente conhece como o Cabo da Boa Esperança, né? Vamos dizer aí que praticamente já estávamos, né, conseguindo chegar às Índias, as tão famosas Índias, né? Que era, vamos dizer assim, um dos maiores empreendimentos que os portugueses fizeram. Além disso, a gente já consegue observar, né, que durante o governo de Dom João II, acabou se fazendo, né, expedições terrestres, tanto no continente africano e no continente asiático. E isso daqui, gente, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em continente asiático, a gente diria que os portugueses vão ser até um dos responsáveis a fazer, né, os primeiros contatos aí com a região do Japão, tá bom? Dom Manuel I, nossa, durante o governo desse rei, né, o Vasco da Gama, até que enfim ele consegue sim chegar às Índias no ano de 1498 e, né, Pedro Álvares Cabral acaba chegando no Brasil no ano de 1500, né? Até hoje, né, quando a gente fala aí do Brasil, a gente sempre tem essa contestação. O Brasil foi descoberto, foi conquistado, né? Então, claro que eu estarei abordando esse assunto um pouquinho mais para frente aí. Vamos aqui, então, falando sobre o governo de Dom João III. Um dos maiores atos aí dele vai ser pedir para colonizar o Brasil, até porque, gente, o Brasil, ele estava sendo aos poucos, né, sendo invadido aí, que nem eu já falei para vocês, principalmente sobre os franceses, tá bom? Aqui no canal do YouTube tem, né, falando sobre a colonização francesa na América. Tá bem bacana, tá bem interessante, tá, gente? Se vocês quiserem, dá uma pesquisadinha lá, que tá valendo muito a pena vocês assistirem essa aula, tá bom? Continuando aqui, tá? Dom Sebastião, gente. Dom Sebastião, ele vai ser, vamos dizer aí, né, o último rei da dinastia de Aves. E, literalmente, né, porque ele vai ser o último, primeiramente, ele não queria casar de forma alguma. Era um rei, assim, que, né, ele viu o casamento como se fosse a pior coisa. Muitos historiadores acreditam era porque ele sofreu uma influência muito grande, né, de grandes clérigos da Igreja Católica. E o sonho dele era o tempo todo combater os mouros nas famosas cruzadas, né? Nós já falamos muito, já estudamos muito sobre as cruzadas. E ele acabou, né, fazendo um empreendimento aí, só para vocês terem uma ideia. E claro, assim, que quando ele vai fazer essa cruzada contra os mouros, ele tem um exército totalmente despreparado, ele mesmo estava totalmente despreparado. E o exército dele, né, vamos dizer aí, acabou sendo abatido e, né, Dom Sebastião, ele acabou desaparecendo, gente. Então, assim, foi uma coisa muito maluca, porque não encontraram, né, o corpo dele morto, e aí acabou-se, né, criando uma mitologia muito grande, chamada de sebastianismo. Até porque após a morte de Dom Sebastião, né, a gente vai dizer que vai ter aquela dominação chamada, né, que a gente fala que é a União Ibérica. E esse mito, né, falando sobre o sebastianismo, as pessoas elas acreditavam literalmente que Dom Sebastião ele voltaria, né, para libertar a população portuguesa dos males que estava sofrendo perante, né, esse domínio espanhol.
Não só por isso, gente, mas o próprio sebastianismo, ele vai chegar aqui no Brasil e até meados aí do que a gente vai falar no período republicano, tá? Alguns líderes messiânicos aí, que a gente pode pegar até o próprio Antônio Conselheiro, na Revolta de Canudos, ele chegava a citar, né, o sebastianismo, que nada mais seria uma forma, né, de que Dom Sebastião, ele viria, literalmente, né, no seu cavalo alado, para libertar a população de todo aquele sofrimento. Nesse caso, eu tô falando aí, né, de Antônio Conselheiro, tô falando aqui no Brasil, né, dos males que a República tinha trazido, né, para o nosso território e para a população. Então, assim, esse mito sebastianismo ainda, né, vai ser algo que vai se perdurar por muito tempo e vai ter essa mitologia toda por trás, tá bom? Agora, o que aconteceu com o corpo de Dom Sebastião, a gente não sabe. Ainda continua um mistério na história. Claro que quando Dom Sebastião, ele morre, ou melhor, quando ele desaparece, né, vai acabar assumindo, né, o trono de Portugal, o seu tio-avô, né, que era um cardeal. Então, por esse motivo, vamos dizer aí, ele não vai ter descendente, e ele fica apenas, né, 2 anos no poder e acaba morrendo. Quando ele morre, claro que vai tentar uma briga aí sucessória, né, e quem vai acabar se sobrepondo vai ser o Felipe II. Felipe II, gente, ele era o rei da Espanha, né, a gente vai dizer que ele era um parente colateral, e por esse motivo ele acabou assumindo, né, a dominância dessa região. E aí vai ter, né, um período da história chamado União Ibérica, em que a Espanha, né, através de Felipe II, vai ser um dos, vamos dizer assim, um dos maiores reinos, mais ricos, mais poderosos e mais influentes que vai se ter no continente europeu. Até porque também o Brasil, que pertencia a Portugal, a partir desse momento a gente, né, se torna colônia da Espanha. Gente, olha a oportunidade que o Brasil teve, né, os brasileiros, de aprender espanhol, mas infelizmente a gente, sendo bastante acomodado, não tivemos nem essa preocupação de tentar aprender outra língua aí, né, que poderia ser uma das oficiais até os dias de hoje. Tudo bem, gente? Bem, que nem vocês estão vendo aí, acaba-se a dinastia de Aves. Gente, aqui eu coloquei para vocês alguns tratados, né, vamos dizer aí que a gente vai acabar citando, né, que seria nada mais do que a partilha do mundo. E também eu já vou focar um pouco com vocês falando sobre essa conquista, né, desses territórios aí que Portugal, ele acabou tendo. Então, primeiramente, né, a gente vai dizer que no ano de 1479, gente, já tinha assim uma divisão entre Portugal e Espanha, que eles faziam uma divisão assim do mundo. E ficou mais ou menos acordado assim o seguinte, que a região norte ia pertencer aos espanhóis e a região sul ia pertencer aos portugueses. Então, assim, imagine um globo terrestre tendo uma linha imaginária, né, dividindo literalmente o mundo como se fosse uma laranja, dividindo ao meio, né? Claro que muitos países vão acabar contestando e outros tratados, né, vão ser assinados. Que nem a gente sabe, né, quando Cristóvão Colombo descobre o que a gente hoje conhece, né, popularmente o continente como continente americano, né, a gente vai dizer aí que vai ter, né, a primeira assinatura do tratado aí, né, que vai ser chamada Bula Intercoetera, que foi assinado no ano de 1493. E por esse primeiro tratado, a gente observa aí que o Papa, ele vai acabar fortalecendo muito a Espanha, porque ele dizia assim o seguinte, né, que a 100 léguas a oeste do Cabo Verde, né, lembrando que seria a região ali que fica na África, que a oeste pertenceria à Espanha e a leste pertenceria a Portugal. Só que nesse primeiro tratado da Bula Intercoetera, a gente sabe que Portugal não ficaria com nada. Portugal literalmente ficaria só com o mar. E isso daí vai trazer uma contestação muito grande aos portugueses, e eles vão chegar a ameaçar não só o Papa, mas ameaçar a própria Espanha, né, de guerra. Claro que depois aí, né, a Espanha, ela vai acabar, vamos dizer aí, voltando atrás nesse tratado e vai criar outro, que é chamado, né, o famoso Tratado de Tordesilhas, que vai ser assinado um ano depois, tá bom? E aí vai dizer assim o seguinte, que a 370 léguas a oeste do Cabo Verde pertence à Espanha e a leste pertence a Portugal. E nesse caso, né, a gente vai dizer aí, né, que seria o território do Brasil. Mas lembrando, gente, que o Brasil seria
né? Não do conceito atual que a gente conhece. Pegaria ali entre a região do Pará, tá? Até a região aqui de Santa Catarina, tá bom? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, muitos historiadores hoje questionam literalmente, né? Que quando, vamos dizer assim, Portugal, ele assina o Tratado de Tordesilhas, é que ele já sabia, sim, né, que o Brasil existia, porque senão ele não teria feito tanta questão de fazer essa briga. Até porque o Brasil, ele vai ser descoberto só em 1500, e esse Tratado de Tordesilhas já tinha sido assinado 6 anos antes, né, da nossa descoberta. Então, por esse motivo, aí tem bastante contestação, tá bom? Gente, eu coloquei aqui para vocês, né, algumas curiosidades, é que o Tratado de Tordesilhas, gente, só para vocês terem uma ideia, ele vai acabar sendo, né, vamos dizer assim, revogado pelo Tratado de Madrid. E o que a gente vai dizer que o Tratado de Madrid, assim, né, vamos dizer assim, numa meia boca se diz? É que território que tem população portuguesa deveria pertencer a Portugal, e território que tem espanhol que deveria pertencer à Espanha, né? Claro que depois esse tratado aí, ele vai ser, vamos dizer assim, vai acabar sendo revigorado, tá? No ano de 1761, nesse caso aí, o Tratado de Tordesilhas, tá bom? E a gente acaba observando aí que ele vai ser revogado, né, pelo Tratado de Alfaro, e novamente, vamos dizer, aí ele vai ser revogado, né, com o Tratado de Santo Ildefonso, no ano de 1777. Aqui no meu canal do YouTube, se vocês pegarem, né, a videoaula falando sobre a colonização francesa, eu vou falando sobre todos esses tratados individualmente, tá? Aqui eu só coloquei só vamos dizer assim, uma breve explicação para vocês, né? Porque a gente só foca muito no Tratado de Tordesilhas e acaba esquecendo os outros tratados que foram assinados posteriormente. Mas nessa videoaula, eu acabo se focando bem em cada um desses tratados, tá bom? Então, é bem bacana vocês assistirem aí para poder complementar o que a gente está estudando hoje. Só para vocês terem uma ideia, claro que sempre quando a gente fala em tratado, nessa partilha do mundo, né, outras nações vão acabar questionando, entre elas francesas, inglesas, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, opa, eu coloquei aqui espanhóis, mas não é espanhol, gente, aqui no caso seria holandesa, tá bom? Perdão aqui, nesse caso seriam os holandeses. E só para vocês terem uma ideia, turma, vai ser muito comum durante esse período, vamos dizer assim, ter uma invasão francesa, inglesa e holandesa, porque realmente eles não aceitavam esse tratado, e no caso aí da França, né, o próprio monarca dizia aonde se estava a certidão, né, vamos dizer assim, falando que o mundo deveria ser dividido entre essas duas nações, tá bom? Gente, só para vocês terem uma ideia, no caso aqui, Bem, turma, vocês sabem que o Brasil, né, foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, né? Então, o Brasil, ele foi, vamos dizer assim, visto nessa data. Mas os portugueses, eles só vão desembarcar no dia 24 de abril de 1500, na região, né, que a gente conhece de Porto Seguro. Hoje a gente conhece essa região de, vamos dizer aí, desembarque dele como a Baía de Cabralha, tá bom? Que fica na região da Bahia. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, então, assim, eles fazem muita a representação, né, do que teria sido o Brasil daquela época. E só para vocês terem uma ideia, tem até uma embarcação, né, que seria, vamos dizer assim, uma cópia do que foi aportado nessa região. É bem bacana, é bem interessante, tá? Se vocês quiserem depois ver alguns vídeos relacionados a isso, tá bom? No dia 26 de abril do mesmo ano, vai ocorrer o que a gente vai dizer a primeira missa em terras descobertas. Eu peguei essa imagem aí porque todo livro de história, né, tem essa imagem representativa do que seria a primeira missa. E vocês conseguem observar aí, né, o milagre, né, de ter feito a travessia, de ter chegado, vamos dizer, em terras totalmente, assim, novas. Então, assim, é uma forma de agradecer, mas, ao mesmo tempo, vocês observam, né, a curiosidade dos indígenas. E essa obra, ela traz um pouco, assim, de contestação, porque a gente se questiona, assim, será que realmente esses indígenas, eles receberam de uma forma tão pacífica, né, esses conquistadores? Então, fica mais uma pergunta aí pra gente questionar, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, claro que, né, ficou algumas, vamos dizer aqui, alguns personagens, né, responsáveis
aí de tomar conta do lugar, né? Mas nesse caso, Gaspar de Lemos, né, ele volta a Portugal. Nesse caso, a gente observa aí que o próprio Pedro Álvares Cabral, ele continua fazendo, né, o seu empreendimento aí, que nesse caso seria navegar em direção às Índias. E Gaspar de Lemos, ele vai ser o responsável a voltar a Portugal, né? E junto com ele, leva-se o que a gente vai dizer que seria a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, hoje a gente fala assim que, popularmente dizendo, seria a certidão de nascimento do Brasil. Por que a certidão de nascimento do Brasil? Porque lá ele relata todas as primeiras impressões que ele teve. Então, ele fala sobre a fauna, sobre a flora, né? Ele especifica principalmente os habitantes, né? Dizendo que eles têm uma pele avermelhada, falam, né, que eles andavam totalmente nus. Então, assim, literalmente, né, quando ele faz esse registro, lembra um pouco até a visão, né, do paraíso que se lê na Bíblia. E claro que muitos artistas da época vão acabar fazendo essa representação, né? Então, assim, vai ter aquela coisa assim, até um pouco, vamos dizer assim, mistificada, né, por trás. E entre essas imagens fica essa daí que eu coloquei para vocês aí na tela, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, hoje se acredita, né, que a descoberta do Brasil mesmo não tem ocorrido em 1500, mas tem ocorrido, né, no ano de 1498, e quem foi esse grande, vamos dizer aí, descobridor, nesse caso seria Duarte Pacheco. Por que muitos acreditam nisso daí? Literalmente, né, que eu já tinha comentado para vocês, por conta do Tratado de Tordesilhas, não só por isso, mas alguns escritores italianos, né, acabaram tendo alguns relatos aí, né, diários a bordo, falando, né, desse empreendimento de Duarte Pacheco, e também pela questão do Cabral, ele não ser, vamos dizer assim, um navegador, mas ele ser um militar. Então, ele veio com muito mais intuito de conquista, né, do que literalmente aí de exploração. E não só por isso, né, tem alguns casos curiosos aí, que se acreditam, né, que um dos motivos até de Portugal, ele nunca ter espalhado, ter falado, né, que tinha essa região, até porque o maior foco era fazer o comércio literalmente com a região das Índias, e também porque foi nesse ano de 1498 que os portugueses, enfim, com Vasco da Gama, conseguiram, né, a nova rota para chegar às Índias. Então, assim, eles não queriam dar sorte para o azar, né, de, vamos dizer assim, literalmente falar, né, que tinham terras, mas a região ao sul, né, do território. Até porque enquanto a Espanha ela estava focada, né, na conquista aí, a gente sabe, das civilizações pré-colombianas, né? Então, assim, Portugal, ele estava tentando garantir as suas posses mais à região ao sul, então, por esse motivo, ele não saiu alardando, e até porque ele tinha medo, que nem eu já comentei com vocês, né, de outras nações acabar dominando, colonizando, e o foco de Portugal não era entrar em briga com ninguém, mas sim de garantir os seus lucros, né, através das especiarias, e posteriormente, né, através do tratado aí, a conquista territorial de fato do Brasil. Tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tá bom, gente? Nas próximas videoaulas a gente vem abordando um pouco mais sobre esses assuntos aí, tá? Então, beijo, beijo, tchau, tchau, turma!